Hoje eu vou falar sobre Quentin Tarantino. O pessoal que segue aqui o canal e que também segue a nossa página no Face, vem falando assim pra mim: ô Victor, por que você não faz um vídeo sobre o Tarantino? Falei, desafio lançado é desafio aceito. Olha só, vim até a caráter aqui hoje. Bom, quando a gente vai estudar o Tarantino enquanto cineasta e realizador, a gente tem que ter uma coisa em mente. A primeira lição é a seguinte: o Tarantino, ele surge ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, junto com uma leva de diretores que chegam a Hollywood propondo a realização de filmes independentes. Filmes que não vão ser financiados por grandes estúdios como Paramount, Universal e Warner, mas que chegam ali com a proposta de fazer filmes de menor orçamento, porém filmes 100% autorais. Por exemplo, na mesma época que o Tarantino surge também Irmãos Coen, Spike Lee, Steve Soderbergh, Kevin Smith, Todd Haynes, Gus Van Sant, Wes Anderson e Richard Linklater. Essa independência artística acabou sendo ótima para o Tarantino, porque acabou virando a marca registrada dele. Os filmes do Tarantino são 100% autorais. Você nunca vai ver um filme do Tarantino adaptado de uma obra literária. Todos os roteiros dele é ele mesmo que escreve. As cenas de violência, os diálogos, as sequências não lineares, é tudo fruto da cabeça do Tarantino. Então, quando a gente assiste a um filme de Tarantino, a gente assiste uma obra que o representa integralmente como cineasta. E não um filme que foi dirigido por ele, depois passou por uma edição e uma chancela do estúdio. E o mais interessante em relação a isso é que o Tarantino é um cineasta que conseguiu conciliar suas obras autorais com a demanda do público. Então, os filmes dele vendem, mesmo não sendo exatamente filmes feitos pensando na massa, mas sim pensando no Tarantino e a mensagem que ele quer passar enquanto realizador de cinema. Outra coisa muito importante de se falar aqui também: o Tarantino, ele não é um cineasta de uma filmografia extensa. Ele não é um cineasta de uma filmografia longa, ele não é um Spielberg da vida, que fez dezenas de filmes. O Tarantino, ele tem até uma filmografia relativamente pequena. Inclusive, olha só que interessante, é até uma discussão sobre quantos filmes constam na filmografia de Tarantino. Segundo ele próprio, são 9, é assim que ele define. Embora a minha própria pesquisa tenha revelado 11. Vou fazer aqui uma linha de tempo para vocês entenderem. Em 1987, ele inicia sua carreira com um filme independente chamado My Best Friend's Birthday. Passa para os anos 90, Cães de Aluguel, Pulp Fiction, primeiro sucesso internacional mesmo, e aí Jack Brown. Anos 2000 ele faz Kill Bill Volume 1 e Kill Bill Volume 2. Um pouco mais à frente ele faz A Prova da Morte, que ele mesmo definiu como sendo o pior filme dele, e de fato é um filme bem menos conhecido do que os demais. A partir daí ele engata os seguintes: Bastardos Inglórios, que ele trata sobre o nazismo, Django Livre, que ele trata sobre questões raciais, Os Oito Odiados e o mais recente, Era Uma Vez em Hollywood. Aqui eu contabilizei 11. Por que que ele diz 9? Porque ele começa a contar a partir de Cães de Aluguel. Ele não considera o My Best Friend's Birthday. Talvez ele considere um filme muito amador, muito de treinamento mesmo para as obras posteriores. Então ele não considera esse o primeiro, ele conta a partir de Cães de Aluguel, e os 2 volumes de Kill Bill ele conta como sendo um só. Quando a gente pega todo esse cenário da filmografia dele, é importante a gente entender uma coisa: ele sempre vai usar basicamente os mesmos atores para os filmes dele. Ele é um diretor que ele elegeu ali um grupo até seleto de atores que vão estar em praticamente todas as obras dele, como por exemplo Harvey Keitel, Tim Roth, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Kurt Russell, Bruce Dern, Brad Pitt, Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio. Todos os filmes que você for ver do Tarantino tem algum desses atores no elenco. É mais ou menos como Ingmar Bergman fazia nos anos 50 e 60. Ele elegeu ali uma meia dúzia, um grupo muito seleto de atores que o representariam, que representariam as suas obras enquanto realizador. Enquanto ele, cineasta, ele delegou a esse grupo de atores representá-lo em seus filmes. E o Tarantino faz a mesma coisa. Importante frisar, o Tarantino é um excelente exemplo de diretor de atores. Ele é um cara que
Quando ele vai dar uma dica, um conselho pro ator, ele faz até a expressão facial do personagem pro ator imitar. Ele não é único nesse sentido, isso vem desde Elia Kazan dos anos 50. Mas tem diretores que não adotam essa metodologia. Por exemplo, o próprio Hitchcock, ele falava que os atores eram gado. Então, o Tarantino é um excelente exemplo de diretor de atores. Antes de finalizar aqui, eu quero falar rapidinho sobre o último filme dele, Era Uma Vez em Hollywood, o que, na minha opinião, foi uma grande declaração de amor ao cinema. Porque, indo além do cenário que ele escolheu para filmar e também dos personagens que ele escolheu, ele pega ali uma história verídica, que foi o massacre e o assassinato da Sharon Tate, e vai transportar para o filme dele, só que ele a trata de uma maneira diferente. Em vez do desfecho real que essa história teve, que culminou no assassinato da Sharon Tate, e mais do grupo de amigos dela que estavam na casa invadida por aquele grupo de terroristas, o Tarantino fala, não, isso aqui é cinema, eu não preciso seguir à risca o que aconteceu na vida real. O cinema existe por causa disso, porque a vida real não é tão atraente assim, por isso que existe o cinema. Então, em vez de eu colocar a história como ela realmente aconteceu, eu vou colocá-la da maneira como eu gostaria que tivesse acontecido. Esse é o poder do cinema. Por isso que o cinema é tão grande, porque o cinema possibilita isso, a gente escapar da realidade e mergulhar num mundo onde as coisas podem ser melhores. Essa é a principal mensagem de Era Uma Vez em Hollywood, por isso que eu considero uma grande declaração de amor ao cinema. Então é isso, gente, eu poderia passar aqui várias horas falando sobre um Tarantino. Ele é um tema inesgotável, inclusive conheço um professor, o Marcelo Lira, que é crítico de cinema. Ele próprio tem um curso muito extenso sobre a obra do Tarantino, vale muito a pena ver. Eu vim aqui para trazer para vocês só um apanhado, uma visão muito geral e muito, até mesmo superficial sobre a obra do Tarantino. A intenção aqui não é fazer vocês virarem especialistas, mas instigar vocês a assistir esses filmes que eu citei, principalmente Pulp Fiction, Bastardos Inglórios, Django Livre e Era Uma Vez em Hollywood. Quem viu esses vai querer ver todos. Opa pessoal, beleza? Aqui é o Vitor Diniz do canal Herói ou Rebelde. Hoje eu fui convidado pelo pessoal do Nerd Dimensão para gravar esse vídeo sobre o Tarantino. Por favor, se inscrevam no canal do Nerd Dimensão e se inscrevam também no canal do Herói ou Rebelde, que vai estar o link aqui na descrição, beleza? Abraço, gente!